mais seguro na tempestade, quando Jesus estava no barco, era onde? O barco. O lugar mais seguro na tempestade, mas quando Jesus estava andando sobre as águas, era onde? Porque nem sempre o que aparenta ser o lugar mais seguro sempre vai ser onde Jesus está. Eu vou usar o som de uma estrela. Bom dia, Igreja Metodista Ser Renovada. Vamos ficar de pé? Bom dia para você também que está no nosso campus online. Essa é uma manhã muito boa. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por estar aqui. Oh, Jesus, muito obrigada por essa manhã, Deus. Muito obrigada por mais um domingo, Jesus, que estamos na Tua presença, Deus. Que o Senhor vai se fazer presente nesse lugar, Jesus. Tudo é para você, Deus, e tudo é por meio de você, Deus. Que a gente venha adorar em espírito e em verdade, que a gente venha, Senhor, ouvir a Sua voz, Senhor, tão alto, tão bom som, Deus. Tu és bem-vindo, Jesus. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizesse a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem faz o Rei sobre as nações e sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Diga isso! Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizesse a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizesse a mim. Amém.
a gente sempre declare que a graça do Senhor está sobre nós, amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ai, Jesus, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra mim. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga isso pra ele. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso
não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluias. Santo e bendito é o teu nome, Senhor. Nós rendemos a nossa adoração a ti, Senhor. Oh Deus, nós nos entregamos ao Senhor nesta manhã. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque o Senhor sempre estende a sua mão sobre nós. Aleluia, santo e bendito seja o teu nome. Aleluias, aleluias. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dar uma piscadinha para ela, em nome de Jesus. Receba o amor do Senhor através das piscadinhas. Amém? Pode se assentar. Amém, glória a Deus. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Você que está no nosso campus online, seja muito bem-vindo a esse culto de celebração, que você possa ser abençoado nessa manhã, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, todos já têm ouvido falar bastante sobre isso, né? E nós estamos com uma série de mensagens com o tema Vale a Pena Viver. Então olha para quem está do lado assim, se você puder, fale, vale a pena viver. Vale a pena viver. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de Deus, óbvio, né? Mas eu quero dizer, Deus se importa com você, amém? Deus se importa com você. E às vezes isso é tão comum, né? A gente ouve isso de várias maneiras, em todo tempo, né? Jesus te ama, Deus se importa com você, tenha fé, não desista. Mas será que a gente tem dimensão do quanto Deus realmente se importa conosco? Será que a gente compreende a dimensão desse amor? E hoje eu queria compartilhar isso com vocês. E literalmente estou quase virada, porque ao colocar no papel essa palavra, eu fui muito impactada pelo Espírito Santo de Deus, não conseguia dormir. E eu sei que Deus quer falar algo com você aqui de forma muito poderosa hoje. Amém? Você que está em casa, você será alcançado da mesma maneira em nome de Jesus. Então fique atento a tudo que o Espírito Santo quer falar contigo nesse dia. E nessa manhã eu quero falar sobre quão grande é o nosso Deus. E o quanto Ele é infinito em bondade, em misericórdia, em amor, em perdão, em graça, em favor sobre as nossas vidas. E eu quero que você saiba que Deus se importa com você. Lá no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 6, diz assim: O Senhor Deus, ó Senhor Deus, não há ninguém igual a Ti. O nosso Deus é grande, amém? Não há ninguém igual a Ele. No livro de Isaías, capítulo 40, no verso 12, diz assim: Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia.
Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele as nações não são nada, na presença dele elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro ou cobre com enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhe contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no trono do céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi Ele quem estendeu os céus como véu, que as armou a uma barraca para nelas morar. É Ele quem rebaixa os reis poderosos e tira as altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotam um pouco e quase não têm raiz. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhe para os céus e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo nome. A força e o poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, ninguém pode medir sua sabedoria. Aos cansados Ele dá nova força e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aleluia! Ele é o Criador de todas as coisas. Olha que paisagem linda que nós vemos ao chegar aqui. Essas árvores, a diversidade de flores. Foi Ele quem criou. E criando o universo do jeito que Ele criou, Ele ainda se importa com a gente. Das alturas onde Ele está, a palavra diz que Ele olha e somos como formigas para Ele, de tão pequeninos que somos. E ainda assim, Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Ele se importa com as nossas questões. Amém? Os céus clamam, a natureza louva a Deus. E eu quero mostrar quão grandioso é o nosso Deus. Eu quero que você veja. A palavra em Salmos 48 diz assim: Sol e lua, louvem ao Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. E eu quero mostrar aqui, eu tirei isso de um vídeo, de uma palestra que aconteceu. Talvez alguns de vocês já tenham visto, mas eu quero compartilhar algo aqui muito lindo de Deus. Existe uma estrela que chama Pulsar de Vela. Essa estrela, ela fica a 1000 anos-luz de distância daqui. E ela entra em colapso. E quando ela entra em colapso, ela se isola 11 vezes por segundo em si mesmo. E nesse processo de isolamento, ela emite um som o tempo todo. E eu quero que você assista esse vídeo do som que essa estrela emite. Essa é a estrela. Esse é o som que ela emite. Ela está louvando ao Senhor, amém? A palavra fala no versículo 7 do Salmo 148. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Existe uma constelação que chama Messier 47. Ela é linda. Tem muitas estrelas azuis brilhantes nessa constelação, mais de 23.
E foi capturado o som das estrelas, dessas estrelas que são chamadas de pulsar de vela. De 16 estrelas dessas foram capturados os sons dessa constelação. E eu quero que você também escute. Você consegue ouvir? Parece sons de cordas tocando. Amém? Pode tirar. As estrelas estão adorando a Ele. Parece como se cada uma estivesse tocando um som, uma corda, um sopro. Elas estão louvando ao Senhor. Amém? Veja, as baleias, ele fala aqui, as baleias louvam. As baleias, elas cantam para se comunicar. Não se entende muito bem como é feita essa comunicação, mas o som que as baleias produzem, elas têm as mesmas regras rítmicas das composições musicais feitas por humanos. Então, olha só, é o Salmo 148:7 falando: louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Quero que vocês ouçam as baleias. Isso aqui é o Salmo 148:7 se concretizando. As baleias adorando a Deus. Nessa palestra, o Luiz Giglio, ele fez uma montagem. Ele pegou o som das estrelas, o som da constelação, o som das baleias e juntou. E eu quero que vocês assistam o que acontece. Imagina, quando você assistir esse vídeo, imagina Deus em sua infinita graça, glória, majestade, sentado, assistindo o universo, adorando. Amém? Pode colocar. Eu vou usar o som de uma estrela que a gente ainda não viu ainda, mas é como o som da outra que nós vimos, e nós iremos precisar do som dela. Vocês conseguem escutar? Vejam. Poderiam aumentar o volume um pouquinho mais, por favor? Muito obrigado. Eu preciso que aumente mais um pouquinho, por favor. Ainda continua baixo. Bom, não vimos a foto dessa estrela, mas o nome dela é PSRBO32954. E a sua rotação é de apenas 1,5 vezes por segundo, o que não é muito, mas nós precisamos dela para o nosso experimento, tá certo? Agora nós iremos trazer a pulsar de vela. Vocês se lembram dela, né? Claro. Mas o som dela está muito rápido, então nós vamos diminuir a velocidade, tá bom? Esta versão é inédita. É apenas o som de 2 estrelas, mais devagar, e eu a sincronizei. Eu sei que vocês não são uma plateia muito descolada. Eu sei muito bem onde estou, mas o som é gostoso, não é? E eu também sei que tem gente querendo entrar no ritmo, mas está na dúvida se é permitido num evento tão tradicional. Então deixe o Espírito Santo agir. Mas não é legal? São apenas 2 estrelas pulsar. Agora vamos inserir as estrelas milissegundas, aquelas que vimos por último. Olhem só. Querem ouvir as baleias? As baleias que eu mostrei para vocês, sem edição e sem nenhum tipo de modificações.
Temos 2 estrelas pulsar. 16 estrelas de outro tipo e as baleias, e já é o suficiente para isso. Eu me perguntei a mesma coisa que você deve estar se perguntando. Então vou deixar tudo mais claro. O que elas estão cantando? Fizemos um teste. E quero que saibam que isto não foi editado. Apenas colocamos em cima. Então veja o resultado. Talvez seja esta música que elas estão cantando. Estão atentos? Querem louvar juntos com estrelas e baleias? Você pode se colocar de pé? Cantem mais alto agora. Feche seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. A terra adora a Ele, as estrelas louvam a Ele, as baleias adoram o Rei dos Reis, o abismo deitou a louvor, os pássaros cantam na virada do dia, toda a terra louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Esse é o nosso Deus que se importa com você, Ele é o nosso Deus, esse é o Deus que você serve, não há impossíveis para Ele, Ele é dono de todas as coisas, Ele é o Criador do universo, e nós temos livre acesso ao Pai hoje, aleluia, Ele se importa com você, esse Deus se importa com você, Ele se importa com você, Ele se importa com as tuas questões, não importa o que seja, a terra adora Ele, aleluias, aleluias, você pode aplaudir o Senhor, aleluias, 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 santo e bendito é o nome do Senhor, seja adorado Espírito Santo, seja adorado Deus Todo-Poderoso. Oh Senhor, nós entregamos a nossa adoração, a nossa rendição ao Senhor. Obrigada porque o Senhor se importa conosco. Aleluia! Santo e bendito é o teu nome. Aleluia. Você pode se sentar, querido. Tremendo, não é? Esse é o nosso Deus. Aleluias. Pensando nisso, eu quero falar com você sobre Jó. Jó, ele é considerado um dos homens que mais teve que enfrentar adversidades na palavra. Muitos nem acreditam que a história dele é verdade. Acham que é tão impossível que alguém sobrevivesse a tanta notícia ruim que acham que é só uma parábola. Mas sabe por que eu acredito que o livro de Jó, ele é verdade? Pelo tamanho do nosso Deus. Eu sei que o nosso Deus é poderoso e Ele nos sustenta. Ele sustenta o universo na palma das mãos. Que somos nós para Ele sustentar? O Senhor te sustenta. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado.
Agora nós vamos para o versículo 6. Diz assim: o Senhor perguntou: de onde você vem vindo? E Satanás respondeu. Satanás se apresenta aqui diante de Deus, né? E aqui é um diálogo deles. E Deus pergunta: de onde você vem vindo, Satanás? E ele responde: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó o teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro ele é um homem que mais tem cabeça de gado. Mas se tirasse tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer notícias. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios do céu! Caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu escapei para te contar. Enquanto ainda falava isso, chegou o terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para te trazer notícia. Enquanto este ainda falava, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ele caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Eram 10 filhos. Só eu consegui escapar e trazer notícias. Então Jó se levantou e em sinal de tristeza rasgou as suas roupas, raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E disse assim: nasci nu sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos aleluia e amém, mas e se fosse eu e você? Como é que nós receberíamos isso? Em um único dia, ele perdeu os servos, perdeu os gados, as ovelhas, os camelos, ou seja, ele perdeu todos os bens que ele tinha. E como se não bastasse, vem a notícia de que os 10 filhos que ele tinha morreram de uma única vez, não restando mais nada. E Jó consegue se dobrar e falar: nu eu vim, não vou voltar, ele me deu, e se ele quiser ele tira, se ele quiser ele dá de novo. O importante é que bendito seja o nome do Senhor. Quem no momento de dor consegue fazer algo desse tipo? Isso só aconteceu com Jó, porque ele estava com os olhos colocados no lugar certo. Quantas coisas você já perdeu? Quantas decepções você já teve? Quantos ataques você já enfrentou? Nós já enfrentamos? Quantas traições você teve que lidar? Quantas situações te fizeram desistir? Talvez muitos aqui ou em casa estejam ainda aprisionados nessas situações, envolvidos numa mágoa, numa decepção, e não conseguem tirar os olhos ou ter uma vida livre, porque estão aprisionados na dor, aprisionados no medo, aprisionados na decepção, aprisionados naquela dor insuportável da traição. Quantos ainda estão nessa situação? Mas Jó, ele só conseguiu dizer o que ele disse e a sobreviver, porque ele literalmente teve que sobreviver, porque ele estava com os olhos dele no lugar certo. Nesse momento ele olhou para os céus e ele conseguia entender a dimensão do tamanho do Deus que ele servia. E ele sabia que Deus era grande e poderoso e majestoso, e independente do que ele estivesse vivendo ali,
Deus era sábio e justo o suficiente para saber se ele podia ou não passar por aquela situação, para julgar se ele era digno ou não por passar por essa situação, mesmo que talvez dentro dele houvesse um questionamento assim: meu Deus, eu não fiz nada, eu sempre fui fiel. É só Deus que nos permite sobreviver, mas isso acontece quando os nossos olhos estão colocados no lugar certo. Quando nós olhamos para Deus e entendemos o quão grande Ele é, e que sua infinita grandeza e majestade e sabedoria, Ele se importa com você. Quantas situações como essas têm nos levado a desistir? Muitas vezes desistir da própria vida, desistir dos sonhos. Será que essas situações te fizeram se afastar do Senhor? Será que nós temos olhado para a vida e não temos mais visto o valor na vida? Será que a gente não tem permitido que a dor nos cegue a ponto de não perceber o quanto Deus se importa conosco? Quando nós estamos no meio da dor, nós estamos machucados e a gente não tem compreensão, condição de enxergar. É por isso que a gente precisa entregar a dor, para que a gente saia fora da situação e consiga enxergar com clareza a grandeza do nosso Deus e a solução para aquele problema. Amém, queridos? Jó, capítulo 2, versículo 3, diz assim: aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele teme e procura... Opa, repetir aqui. Ah, tá bom, não repetir não. No entanto, você me convenceu e eu deixarei... Vamos voltar, tá, gente? Vamos lá. Versículo 3. Aí o Senhor disse: você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Assim Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas do pé até o alto da cabeça. Jó sentou-se, meu pai do céu. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Uau! Isso aqui me impactou muito, porque eu fiquei pensando assim, como nós temos a tendência de responsabilizar o outro pela nossa dor ou pelo problema que estamos vivendo, né? Então a gente tem mania de dizer: meu casamento não está bom e a culpa é do meu marido. Meu casamento não está bom, mas a culpa é do meu filho, a culpa é da minha esposa, né? Eu não vou mais à igreja, porque a igreja não supriu as minhas expectativas. Eu não oro mais porque eu não tenho tempo. Tudo a gente tende a responsabilizar o outro. A gente tem essa mania de responsabilizar e muitas vezes nós responsabilizamos o próprio Deus. Como é que Deus me permitiu passar por essa situação? Eu não fiz nada e Ele levou a minha mãe, levou meu pai, levou meu filho, levou minha esposa, levou meu marido. Às vezes a gente responsabiliza Deus por algumas perdas e frustrações na nossa vida. E a gente tem essa mania de ficar responsabilizando. E aqui Jó fala, e isso me impactou, porque ele fala assim: se eu posso receber coisas boas de Deus, por que eu não vou aceitar os dias que Ele me coloca ali numa situação de desgraça? Isso ele foi capaz de dizer porque os olhos dele estavam voltados a Deus, ele entendia quão grande era Deus. Existem muitas formas de nós estarmos passando por dias ruins.
Às vezes as desgraças são consequências das nossas próprias ações. Às vezes nós abrimos porta e damos margem através do pecado, de uma decisão errada, para uma situação que nos traz aí um momento de desgraça, vamos colocar assim. Outras tantas vezes é um ataque maligno mesmo, como foi aqui a Jó. Satanás estava enfurecido contra ele e Deus permitiu que ele tocasse na vida de Jó. Talvez seja um ataque maligno. Ou talvez seja o próprio Deus permitindo que a gente seja tocado, para que o nosso nível de fé seja real. Porque às vezes a gente tem fé quando está tudo bem, né? Eu estou com dinheiro na poupança, meu casamento está indo bem, minha família está tudo bem, então louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar na igreja, vamos pular, vamos orar, vamos fazer célula, evangelizar todo mundo, está tudo bem. Aí quando as coisas não vão bem, o que eu faço? Responsabilizo a Deus, viro as costas e vou embora. Isso não é uma fé verdadeira. Fé verdadeira é quando você está no meio do pó, tendo que colocar sua cara lá, chorando pela dor de uma perda e entender que Deus é soberano para fazer o que Ele quiser com a minha vida, porque Ele é grande, poderoso, majestoso, suficiente e eu não sou nada. E se coube a Deus permitir que eu passasse por isso, louvado seja o nome do Senhor, porque em sua infinita sabedoria e graça, Ele sabe muito bem aonde Ele quer nos levar e por que estamos passando por isso. Então nós precisamos mudar a nossa ótica e olhar para o Senhor e entender que Ele se importa, mesmo quando as coisas não vão bem. Ele se importa, mesmo quando tudo não vai bem. Ele continua se importando. Quem somos nós para julgar a sabedoria de Deus? A nossa visão precisa ser ajustada para entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Não desista de você. Não desista dos seus sonhos. Não desista de viver. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista do teu chamado, dos ministérios, daquilo que Deus te chamou a fazer. Não desista da sua vida, porque Deus se importa com você. Não são as desgraças da vida que nos determinam quem somos, mas é a forma como nós lidamos com ela. Então reaja. Se as coisas não estão bem, pare de culpar o outro, olhe no espelho e diga: onde foi que eu errei? O que eu preciso mudar? Porque a mudança que eu quero no outro tem que começar em mim. Eu não posso só apontar. Se as coisas não estão bem, levante as mangas, bote o joelho no chão, vá orar, mas faça alguma coisa. Se a sua cabeça não te permite perdoar porque as lembranças são frescas, ocupe-se, vá correr numa esteira e malhar, vá ler a palavra, vá ouvir louvores, declare e clame ao Senhor, saia pensamentos, porque eu decido que eu perdoo em nome de Jesus. Tome domínio da sua mente, tome o domínio do seu corpo. Deus te deu o domínio próprio, isso é uma ação do Espírito Santo em nós, é uma capacidade divina que nós temos de controlar quem somos, para onde vamos e como vamos chegar lá. Nós determinamos isso. Aleluias. Aleluia, santo e bendito é o nome do Senhor. Veja, Jó estava com os olhos voltados no lugar certo. A própria esposa dele falou: Jó, olha o teu estado, amaldiçoa esse Deus e morre. Porque ela sabia que Deus era poderoso, e se Jó o amaldiçoasse, ele morreria. E é o que ela fala: você não precisa disso, é melhor morrer logo, olha a tua vida, perdemos tudo. Imagina quão amargurada ela não estava. Perdeu 10 filhos de uma única vez, perdeu todos os bens, está vendo o marido dela adoecer, não teve resiliência ali para poder falar. E Jó teve as mesmas dores que ela, e estava sentindo na pele a desgraça da doença. E ainda assim, ele teve forças em Deus para dizer: se eu posso receber as coisas boas, eu também tenho que aceitar as desgraças. E não murmurou. Mas sabe, pensando nisso, às vezes Deus coloca pessoas até da nossa própria casa para nos trazer alguns apontamentos. Talvez existem palavras de condenação sobre a tua vida. Você é assim, vai morrer assim. Você nunca vai ser ninguém, você nunca vai vencer, você nunca vai superar esse vício, você é desse jeito e não muda. Tudo que você coloca a mão estraga. Você nunca vai vencer esse pecado. Quantas palavras de maldição talvez tenham te aprisionado
e tomou posse disso como verdade na sua vida, aceitou essa flecha e dirige a vida como se aquilo fosse real, mas não é. Não é isso. Deus se importa com você. Deus nos dá a liberdade em Cristo Jesus para vivermos uma nova vida. Ele fala que em Cristo somos mais que vencedores sobre todas as coisas. E eu quero te dizer, você não vai morrer assim, porque Deus é poderoso demais, Ele pode mudar a tua sorte. Você é alguém especial, porque Deus em sua soberania, graça, poder, louvor e majestade se importa com você. Você tem jeito sim, porque para Deus nada é impossível. Tudo que você coloca a mão não estraga. Tudo que você coloca a mão prospera, porque a palavra fala que onde nós colocarmos as mãos e as plantas dos nossos pés, nós possuiríamos aquilo, porque há autoridade no nome de Jesus sobre a nossa vida. A palavra, talvez falaram que você nunca vai vencer esse pecado, e eu te digo, você vai sim, porque Jesus em você se faz forte, e você pode vencer tudo aquilo que você se prontificar a vencer, porque Jesus te capacita. Aleluia! Não tome isso como verdade na sua vida. O livro de Jó depois começa a decorrer, e os amigos de Jó chegam diante dele e começam a questioná-lo e falar: Jó, você pecou. Como que você está passando por uma situação como essa? Escuta, olha, escuta a sabedoria do teu amigo aqui. Se você não pecou, os teus filhos pecaram. Alguma coisa você fez de errado, meu amigo, porque se Deus está desgraçando você desse jeito, isso aí é consequência de um pecado. E ele falava: eu não pequei, eu não fiz nada, eu não estou pecando, eu não fiz nada. E os amigos não acreditavam, insistiam em falar que ele tinha feito alguma coisa para merecer aquilo. Porque a gente é assim. A gente acha que as coisas é por merecimento. E não é. O amor de Deus é de graça. Ninguém mereceu. E Ele nos deu. O perdão do Senhor é de graça. Ninguém mereceu e Ele nos deu. E quando o Senhor quer nos provar, isso é de graça. Eu não preciso merecer ou não merecer. Se Ele quer me provar, eu posso ser a pessoa mais íntegra do mundo, como já foi. Ele vai me provar. Não está condicionado com a forma como nós agimos ou não agimos. Deus é soberano em sua sabedoria e graça. Ele faz da gente o que Ele quiser fazer, porque Ele é Deus. E os amigos dele falando, e Jó se justificando. Em determinado momento do texto, do livro de Jó, Jó começa a não aguentar mais. Ele começa a esmurecer e ele começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. E ele começa a falar: maldito foi o dia em que eu nasci. Por que é que eu tive que vir ao mundo? Por que é que eu tive que passar por essa situação? Por que que as pessoas que têm destino infelizes têm que nascer? Por que que elas têm que viver desse jeito? Ninguém merece isso. O que foi que eu fiz? Ele começou a questionar a sabedoria de Deus. E hoje eu estou aqui para falar com você como o Senhor falou com Jó no capítulo 38. A palavra fala que depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Veja, Jó estava se lamentando. E Deus não veio com ele e falou assim: oh meu querido, não se lamente, veja, eu permiti que você passasse. Deus não fez isso. Porque Jó precisava voltar a olhar para o lugar certo. Então tem hora que na vida Deus dá um chacoalhão na gente. E eu quero que isso seja só o chacoalhão de Deus na tua vida. Veja a resposta que Deus deu a Jó. Depois disso, no meio da tempestade, capítulo 38, verso 1, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para me pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora quem é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou as portas para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e envolvi com a escuridão.
Marquei os limites e fechei as trancas às suas portas. Eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e expulsando os seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido e as marcas de um sinete de barro. Em luz é claro demais para que os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou a nascente do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e a chuva de pedra? Que ficam reservadas para os tempos de sofrimento, para os dias de lutas e de guerra? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou o ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu o canal para deixar cair os arqueiros e marcou o caminho para onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva do orvalho tem pai? E quem é a mãe do gelo e da geada? Quem faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto de uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer parecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior e a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que com sua voz pode chegar até as nuvens e mandar cair tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhes, estamos às suas ordens? Quem deu sabedoria às aves como os ibis que anuncia as enchentes no rio Nilo, ou como o galo que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva? Quem faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Será que é você quem dá de comer a leoa e mata a fome dos leãozinhos, quando estão escondidos nas suas covas ou ficam na tocaia das noites? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome? Quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida. Senhor amado, isso me impactou muito. Ele está falando assim, quem são vocês para questionar a minha sabedoria? Por um acaso vocês sabem dimensão de tudo que eu controlo, de tudo que eu administro, de toda a minha criação? Quem é você para julgar se o que eu faço é certo ou não, se o que eu decido sobre a sua vida está bom ou não está bom? Eu sou a sabedoria, eu coordeno tudo, eu sei o que é melhor para você. É como se Deus estivesse fazendo, pare de reclamar, olhe para o quão grande eu sou, eu me importo com seus problemas, levanta a cabeça, enfrenta a vida de frente e vamos embora vencer. E chega de ficar se lamentando, chega de ficar murmurando, chorando pelos cantos, achando que a vida não vale a pena ser vivida, quando ela foi paga por um alto preço de cruz, porque em sua infinita graça e bondade e misericórdia, nós estávamos atolados no pecado, nós estávamos sem vida, condenados a uma morte eterna. Então na sua grandeza, tendo toda a natureza, toda a criação adorando, Ele olha para o seu Filho Jesus e fala, Jesus, desce lá na terra. Se desprende de glória, se desprende de tudo, vai ser igual a eles. Eu vou olhar daqui e vou te ver como uma formiguinha, sem valor, pequena. Mas vai lá e morre por eles, porque você é santo. E eu preciso do sangue de um santo derramado lá, para que toda a condenação do pecado seja tirada sobre a vida deles, e eles possam novamente se relacionar comigo e viver uma vida de vitória. Então em sua infinita graça Ele manda Jesus, que andou com os pobres, curou os enfermos, chorou com os que choram, se alegrou com os que se alegravam, trouxe as crianças para perto, foi enganado, foi traído, foi cuspido na cara, foi colocado numa cruz,
suportou, sofreu, porque a palavra fala que antes dele ir para a cruz, ele foi para o monte, começou a orar e falou: Senhor, se permitido for, passa de mim esse cálice, porque está muito pesado, mas que antes seja feita a tua vontade e não a minha, porque ele entendia a grandeza do rei que ele servia, do Deus majestoso que ele servia. Então ele vai para a cruz ali, suando sangue de nervoso, de dor, de sofrimento, se derrama ali. E ao terceiro dia ele ressuscita e nos dá vida. E essa vida que nós temos nos dá acesso a Deus e uma vida de vitória. Então nós não podemos aceitar a escravidão da dor, não podemos aceitar a escravidão da decepção. O perdão não está relacionado a mim e a você, o perdão não está relacionado à pessoa que te feriu, está relacionado a nós. Nós não podemos mais ficar presos na mágoa, porque isso nos impede de ver além. Aleluias. Ele entregou seu filho, a sua vida tem valor, ele se importa com você. Ele morreu na cruz por você. A resposta de Jó está no verso 42, capítulo 42, verso 1, ele diz assim: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti não é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que não compreendia, como eram maravilhosas demais para mim e que não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. E eu respondo: antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. A gente acha lindo já falando, né? Antes te conhecia, te ouvi falar, agora os meus olhos te veem. Mas olha o chacoalhão que Deus deu nele. Ele precisou voltar os olhos dele novamente para o Criador. Ele precisava voltar os olhos dele. E para concluir, eu não vou ler o texto. Deus fica irado com os amigos de Jó. Sabe, às vezes a gente faz até o papel de amigo de Jó aqui. Olha para alguém que está numa situação ruim, ó, você está pecando. E ó, julgamento nele. Não é isso que Deus espera de nós. Chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Nós temos que estender o braço, não acusação. As nossas palavras podem matar uma pessoa. Deus vira para os amigos de Jó e fala assim: o que vocês falaram para Jó sobre mim é mentira. Que não recaia sobre vocês a desgraça que eu gostaria que recaísse. Vocês vão pegar lá os bois, vão levar lá para Jó para sacrificar, e ele vai orar por vocês, e então eu não vou pesar a mão sobre vocês. E Deus me mostrou aqui algo lindo que eu quero compartilhar para nós encerrarmos. O ato de sacrifício era a demonstração da época de arrependimento. Sacrifício era para arrependimento de pecados. Aqui Jó não tinha sido curado ainda, mas Jó tinha entendido o quão grande era Deus e o quanto ele estava começando a desviar os olhos. Mas Jó também estava chateado com os amigos dele, que ficaram apontando o dedo nele, acusando ele. Para que Deus pudesse trazer sobre Jó toda a restituição que Jó ia receber, ele precisava que todas as portas fossem fechadas e Jó permanecesse sendo um homem justo e honesto e de bom coração. Só que aquela pontinha de mágoa, ela estava ali pronta e aberta, e em qualquer momento aquilo poderia se virar numa erupção e ele explodir contra os amigos. Isso seria brecha, e ele não podia estar nessa condição. Então Deus é maravilhoso, ele chama os amigos dele e fala: vai lá pedir perdão para Jó pelo que vocês falaram. Deus se fez justiça e exaltou Jó quando todos apontaram o dedo para ele, o condenando. É isso que Deus faz conosco. Quando nós voltamos os olhos para ele e entendemos que tudo vem dele, ele é o dono de todas as coisas e ele é a minha justiça, ele me defende. Ele vai lá e se faz presente e faz justiça em meu lugar. Não importa a situação que você está vivendo. Se você vive uma situação de injustiça, saiba, Deus vai fazer justiça no seu lugar. Deus vai se fazer justiça no seu lugar. E Deus se fez justiça no lugar de Jó.
Então ele ensina que Jó precisava perdoá-los, porque ele fala: a oração de Jó sobre vocês vai impedir que eu pese a mão. Então Jó precisa perdoar os amigos dele, e ao perdoar os amigos dele, a sorte de Jó é mudada, porque ele se posicionou em não aceitar e entendeu que o que eles estavam falando era ignorância e não devia ser levado em consideração, porque eles falavam de coisas que eles não compreendiam, mesmo se julgando sábios. Então Jó libera perdão, a vida dele é liberada e Jó é imediatamente curado. As riquezas dele, ele prospera muito mais do que quanto ele tinha. Ele é restituído nos filhos dele e ele é feliz. E a palavra fala que ele morreu bem velhinho. Esse é o Deus da restituição, amém? Deus restitui, mas nós precisamos liberar pessoas. E eu quero falar para você: deixe de ser escravo da falta de perdão. Deixe de ser escravo da falta de perdão. O perdão é para que você seja livre e seja restituído no Senhor. Mas enquanto nós não liberamos pessoas, não liberamos situações, não liberamos mágoas, nós ficamos aprisionados nessa situação e não podemos receber tudo aquilo que Deus quer nos restituir. Às vezes somos traídos e já nos consertamos, nos ajustamos, clamamos ao Senhor, estamos tendo uma vida íntegra, mas não liberamos aquela situação, não perdoamos aquela pessoa, não perdoamos aquela situação. Perdoe, seja livre, porque o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Aleluia. Escolha ser livre, porque Deus se importa com você e Ele quer mudar a sua sorte. Ele é o Todo-Poderoso, Deus Criador de tudo, e apesar de ter todo o controle de tudo na palma das suas mãos, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele vinha à terra na virada do dia para se relacionar com o homem. E hoje, através de Jesus, nós podemos nos relacionar intimamente com Ele. E para encerrar, eu quero te dizer: você se lembra daquela estrela pulsar? Ela se isola 11 vezes por segundo nela. Mas sabe, às vezes a gente se isola por um momento de lamentação e destruição. O isolamento não é para isso. O isolamento é que é para a gente entoar a adoração a Deus. O isolamento é para que a gente possa cantar tão lindo quanto essa estrela canta. E ao momento que ela se isola ali 11 vezes nela, ela consegue emitir o som da adoração a Deus. Então é no momento que a gente precisa se isolar. Tem momento que a gente tem que ir para o quarto e chorar, porque está difícil de carregar a dor, está difícil de suportar a situação. Mas nesse momento, não importa que você está sendo sincero, Deus não se importa com a tua sinceridade. Ele não quer que a gente afronte a Ele. Mas você pode ser sincero e falar: tá difícil, tem hora que eu acho que eu não vou conseguir. Seja honesto com Deus. Porque no momento de isolamento, Ele vai falar com você e da sua dor sairão louvores e adoração a Ele. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Que a sua dor conte histórias e salve vidas. Que a manifestação do Criador seja sobre você. Ele se importa com você. Não é pretensão minha, queridos, mas eu não consegui dormir essa noite. Pode vir, Bia. E o Senhor me trazia um sentimento de dor, como se alguém aqui ou no campus online, não sei, estivesse no limite da vida. E aquilo me doía tanto, e Deus só falava: eu me importo, eu me importo. Então, se essa mensagem é só para essa pessoa, bendito seja o nome do Senhor, aleluias. Mas se você está passando por um momento de limite, existe aqui o recado de Deus para a tua vida. Ele se importa com você. Ele não te trouxe aqui para que você só ouvisse uma palavra e fosse embora, mas para que você entendesse que Ele se importa com você. Aleluia. Eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos. Nós vamos cantar esse louvor quão grande, ó meu Deus. E que você deixe o Espírito Santo liberar sobre a tua vida a cura. Que você deixe o Espírito Santo trabalhar dentro de você e mostrar áreas que precisam ser tocadas por Ele. Talvez você tenha que pedir perdão. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão. Deixa que o Espírito Santo fale o seu coração. Não queremos tocá-lo na emoção, mas queremos que você sinta o poder manifesto do Espírito Santo sobre a tua vida.
adore ao Senhor, deixe o Espírito Santo se mover na sua vida. terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. O começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Nessa manhã ou nessa tarde no campus online, eu quero te convidar. Se você quer viver uma nova história na tua vida, entregue-se a Jesus. Ele mudou a minha vida. Eu sou prova disso. Eu sou prova do amor de Deus que me alcançou. De alguém que não via valor em si mesmo. E hoje eu posso estar aqui falando com propriedade para você. Ele mudou a minha vida. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Se você está aqui ou se você está no campus online e quer entregar a tua vida para Jesus, quer viver essa nova história, eu quero te convidar a levantar as tuas mãos, porque eu quero orar por você e nós vamos fazer essa oração juntos em nome de Jesus. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, levante as suas mãos se você está nesse salão. Se você está no campus online, escreva aqui no chat, eu quero. Nós vamos enviar aqui um formulário porque eu quero entrar em contato com você, eu quero orar pela tua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Senhor, eu quero apresentar, Pai, cada família, cada pessoa que está neste lugar. Senhor, a tua palavra foi semeada. Nós entendemos nessa manhã quão grandioso o Senhor é. Nos ajude, Senhor, a enxergar o Senhor, a entendermos e recebermos esse amor que está sobre nós. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E eu quero declarar que a minha vida é tua, que nessa manhã nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Tem acesso ao nosso coração. A tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate, e quem abrir a porta, o Senhor vai entrar e cear com Ele. E eu quero declarar, Senhor, que nós estamos abrindo a porta da nossa vida para que o Senhor entre, mude a nossa história, nos ajude a vencer o pecado, nos ajude a vencer, Senhor, os traumas, nos ajude a liberar o perdão necessário e a viver uma vida de vitória.
nos alcança nessa manhã. Oh Deus, que sobre cada família aqui no Campus Online a Tua paz seja sobre cada um deles. Que o Senhor venha testificar a Tua palavra e que possamos entender quão grande e majestoso o Senhor é. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, que palavra. Quero que você feche seus olhos por mais uns instantes e diga assim: Senhor Jesus, neste domingo eu te agradeço por perceber, por ser alertado da tua grandiosidade e ainda assim saber que o Senhor se importa comigo. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Aleluia. Dá uma piscada para quem está perto de você aí e diga: Deus está falando com você. Deus está falando com você. Uau. Eu acordei essa madrugada algumas vezes e olhava para o lado e cadê a minha esposa? E eu tinha certeza que Deus estava falando com ela, estava tendo um particular com ela. E eu tenho certeza que Deus trouxe uma verdade, uma revelação para nós nessa manhã. Para você que está na sua casa, eu queria que Deus tenha falado com você e que Deus tenha liberado uma unção de glória sobre a tua vida. Eu tenho certeza disso. Pode se assentar por alguns instantes. Vamos aqui buscar, continuar nessa presença. Eu queria só dizer para você, se de repente você ouviu essa mensagem e a Adriana fez um convite de entregar a vida para Jesus, e você talvez aqui não entendeu muito bem. Muitas vezes a gente entende e pensa que entregar a vida para Jesus é se render a uma religião. É totalmente, isso não tem nada de Deus. A religião, ela não salva ninguém. Quem salva é Deus, por meio de Jesus. E algumas pessoas, elas entram na igreja e elas pensam assim: agora eles querem que eu vire evangélico. Como pastor, eu digo para você: eu não quero que você vire evangélico. Eu quero que você se torne filho. Eu quero que você se torne filho. Porque evangélico dá trabalho. Mas filho, mesmo que dê trabalho, sabe quem é o Pai e sabe se render ao Pai. Talvez você na sua casa, você que está aqui, nesse convite que ela fez, você deseja entregar a vida para Jesus, você não levantou a sua mão, mas você não quer sair daqui. Essa palavra falou com você e você não quer sair daqui da mesma forma que você entrou. Quando terminar o culto, eu vou ficar aqui na porta como eu sempre faço. E se você deseja fazer uma oração dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu vou orar com você. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Afinal de contas, Deus se importa com você. Você pode olhar para alguém perto de você e dizer: Deus se importa com você? Aí na sua casa, eu estou olhando nos seus olhos e dizendo: Deus se importa com você. Neide, diga para o Richard: Deus se importa com você, em nome de Jesus. Diga para sua filha: Deus se importa com você. Amém? Queridos, eu estou muito animado com o que Deus tem feito na nossa vida. E eu quero falar com você a respeito, nesse final de culto, sobre dízimos e ofertas. Amém? Não entendi de dízimos e ofertas, Bia? É isso aí. Eu quero ler um texto, Filipenses capítulo 4, versículo... Filipenses capítulo 4, versículo... Fugiu aqui, Jesus. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Agora sim.
Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Diz assim: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Diga assim: o meu Deus supre todas. Não, mas que nem crente mesmo. E o meu Deus supre cada uma das minhas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Deus ele pode supri-la em todas as áreas. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou compartilhar com você no que diz respeito a dízimos e ofertas. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que Deus não tem dúvida da fidelidade dele para conosco. Parece algo simples, mas é uma verdade. Deus, se tem uma coisa que ele não tem dúvida, é da fidelidade dele para conosco. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele determinou. A Bíblia diz que cada uma das promessas que Deus tem para a nossa vida, elas já são uma realidade. Não é que Deus vai pensar se Ele vai fazer, não é que Deus está pensando ou imaginando, será que eu entrego, será que eu não entrego? Diz que as promessas de Deus são uma realidade para a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, dizendo aos Filipenses, diz o seguinte: olha, eu sou grato por o que vocês têm feito, e eu sei que o meu Deus, porque eu o conheço, Ele entende a fidelidade que Ele tem e não vai deixar de suprir nenhuma das suas necessidades. Se você tem uma necessidade financeira, Deus vai suprir. Se Ele não trazer esse recurso por meio do seu trabalho, Ele vai levantar pessoas para te abençoar. Porque Deus não tem dúvida da fidelidade dEle para conosco. Mas a pergunta que eu quero fazer para você que está nos assistindo, ou para você que está aqui: e você, tem dúvidas da sua fidelidade para com Deus? Quando que nós duvidamos? Quando nós temos receio de será que nós entregamos ou será que nós não entregamos? Será que nós vamos dizimar esse mês ou será que nós não vamos dizimar? Será que eu oferto esse valor ou será que eu não oferto esse valor? Deus não tem dúvida daquilo que Ele quer nos fazer para a nossa vida, mas muitas vezes nós temos dúvidas em relação àquilo que nós estamos entregando a Deus, e nós não podemos agir desta forma. Nós vamos, assim como Deus, permanecermos fiéis nas nossas ações, permanecermos fiéis naquilo que nós estamos dispostos no nosso coração. Querido, nossa fidelidade nos dízimos, nas ofertas, é dizendo para Deus: Deus, assim como o Senhor tem me honrado, com aquilo que eu tenho, eu vou te honrar. Querido, Deus não precisa dos nossos recursos, Ele é dono do ouro e da prata. O que Deus precisa e quer é o nosso coração obediente. Querido, a nossa igreja, com todo amor e carinho, ela não precisa, nós somos supridos por Deus. Mas todas as vezes que você semeia nesta terra, você está dizendo: Deus, eu creio naquilo que o Senhor tem feito por meio desse lugar. Querido, nós estamos aqui há 2 anos, e eu nunca vim nesse púlpito dizendo assim: nós precisamos de 20 mil reais para pagar os funcionários, para pagar a conta de água, a conta de luz. Nunca. Quantas vezes nós fizemos isso? Querido, nós fizemos uma campanha só nesses 2 anos para comprar uma TV para o Ministério Infantil. Na 3ª semana uma família veio: pastor, para com isso, está aqui a TV. Por que isso acontece? Você consegue entender? Deixa eu dizer para você: porque Deus não tem dúvida da fidelidade dEle conosco. Sabe como funciona dízimos e ofertas? Deixa eu falar para você como pastor. Dízimos e ofertas funciona assim: quando uma igreja é saudável, o pastor não precisa ficar fazendo esforço, porque a igreja entende o que está sendo feito, porque a igreja se move na direção daquilo que está sendo falado, porque a igreja entende que o meu dízimo e minha oferta é o sinal do meu compromisso com Deus, que não falha comigo. É o meu sinal de obediência com Deus, que não falha comigo. Deixa eu te dar um exemplo.
quero honrar a vida da Cíntia. A Adriana, alguns dias, falou assim: amor, a gente precisa pôr um tapete lá na porta. Vamos fazer um orçamento? Acho que ela falou isso no final da semana passada. Falei, vamos fazer um orçamento. Aí ontem a Cíntia manda uma foto: pastor, você não se importa, mas eu quis dar um presente para a igreja. Um tapete. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus sabe da fidelidade com Ele. Olha só, deixa eu te explicar a grandiosidade de Deus. Talvez você não está entendendo, mas olha só que coisa maluca. Deus nos deu esse lugar que vale milhões. Milhões. Você chega aqui, você fica espantado. E Deus falou assim: mas está faltando um tapete. Você consegue entender? Porque Deus é fiel. De algo que talvez você olhe, mas é onde eu ponho os meus pés. Eu sou fiel aí. Eu sou fiel num tapete, eu sou fiel no espaço, eu sou fiel para trazer as pessoas. Gente, como Deus tem feito coisas na nossa igreja, como Deus tem trazido as pessoas, como Deus tem se movido, porque Deus é fiel. E eu encerro pedindo para você ficar de pé com o seu envelope, fazendo a seguinte pergunta: Deus é fiel, mas você também é. Na verdade eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma afirmação. Deus é fiel, mas você também é, nos seus dízimos e nas suas ofertas. Eu e a Adriana, nós temos visto e temos acompanhado, nós prestamos conta de tudo que entra para a nossa liderança, temos relatórios de tudo que entra, porque tudo aqui é muito contabilizado, nada é feito de qualquer forma, tudo é feito do jeito certo, e tudo que nós recebemos, nós investimos. Você nunca vai chegar nesse lugar e ver alguma coisa sem funcionar. Eu já vi que tem uma luz piscando, vai ter que pôr um andaime aqui, né? Porque tem que arrumar, né, filho? Não vai fugir, não. Porque nós entendemos que para Deus é o melhor. Mas tudo isso, querido, é fruto do seu entendimento de que Deus é fiel e fruto da sua fidelidade para com Deus. Como nós nos alegramos da fidelidade dos nossos adolescentes, da fidelidade das famílias, da fidelidade dos casais. Pessoas que não é o valor, entenda, é o princípio. Porque sabe o que eu tenho visto? Pessoas que estão dizimando em cima de um valor que talvez aos olhos de muitos é pouca coisa, mas vai passando os meses, né? O valor aumenta, e o valor aumenta, e o valor aumenta. Sabe o que é isso? É Deus cumprindo a sua palavra. 30, 60, 100 por um. E eu encerro de verdade: ninguém ganha de Deus na arte de dar. Nós estávamos tão cansados, fisicamente falando, eu e a Adriana, a gente estava muito cansado. E aí a gente falou: a gente precisa pelo menos tirar alguns dias de descanso. Aí a gente falou: vamos tirar. Nós vamos passear, nós vamos ter um tempo para ficar com o nosso filho. Nós estávamos orçando, vendo como é que íamos fazer, para onde nós iríamos. Aí um casal da igreja ligou assim e falou: pastor, nós queremos dar um presente para vocês. Veja, não é porque não tínhamos o dinheiro para ir, mas é porque Deus diz: eu sou fiel nas promessas que eu tenho para vocês. E esse casal falou assim: nós reservamos 2 diárias para vocês descansarem. E nós fomos para um hotel fazenda em Serra Negra. Que lugar legal. Chegamos lá, o Benjamin feliz da vida. Aí no final a gente foi acertar lá o que a gente consumiu, as coisas que a gente consumiu. E a moça da recepção falou assim: tá tudo pago. Mas não, os consumos nós vamos pagar. Ela deu aquela risadinha, como se estivesse entendendo: Deus está cuidando de vocês. Eu choro, porque é tão bom ver Deus cuidando da gente em tudo. Deus cuidando da gente nos mínimos detalhes. E naquela hora Deus falou assim: eu sou fiel.
em tudo. Em tudo. Levante seu envelope aos céus. Vamos agradecer a Deus. Pai, o Senhor é o nosso Deus que, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E nós entregamos nessa hora nossa oferta em dinheiro, em valor financeiro, como representação da nossa aliança para contigo. O Senhor é um Deus que nos dá um prédio de 30 milhões, mas o Senhor é um Deus que nos dá um simples tapete da mesma proporção. O Senhor é fiel em tudo, não é o valor, mas é a generosidade e o cuidado do Senhor conosco. O Senhor supre cada uma das nossas necessidades. O Senhor falou, nós vamos ter uma igreja na Zona Norte, o Senhor nos deu lugar, e agora o Senhor completa com tudo aquilo que nós precisamos. E que nós saibamos que o mais importante de tudo é que o Senhor tem trazido pessoas para somar e fazer essa igreja uma igreja linda e uma igreja relevante. E que a nossa oferta e o nosso dízimo seja a resposta de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos adorar ao Senhor, a caixa vai passar. Tenha alegria ao dizimar e ofertar em nome de Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, Jesus, o que fizesse a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aplauda ao Senhor. Deus, nós abençoamos os dízimos e as ofertas como fruto da fidelidade da tua igreja. Abençoa, Senhor, os profissionais liberais, os empresários com contratos. Abençoa aqueles que estão trabalhando com promoções e aumentos de salário. Aqueles que têm causa na justiça, que elas sejam liberadas. Oramos por aqueles que estão procurando uma porta de emprego. Que esta porta se abra, que possamos ver o milagre do Senhor, Pai. Nós oramos e abençoamos a fidelidade da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Pode continuar de pé, nós já vamos encerrar. Eu queria chamar minha esposa para nós orarmos e encerrarmos, em nome de Jesus. Você que está na sua casa, que Deus possa abençoar a tua vida, que essa palavra alcance o teu coração, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, nós vamos ter o nosso culto online. Encaminhe o link desse culto para essa pessoa. Eu acredito que você conhece pelo menos uma ou duas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Não deixe de compartilhar. Amém? Tenho certeza que Deus vai abençoar a vida dessa pessoa à tarde. Nós queremos encerrar esse culto dando alguns avisos importantes. Nós estamos no 20º dia da nossa vigília hoje. Como passou rápido, parece que passou mais rápido do que a vigília de julho, né? Então nós já estamos no 20º dia. Quantos testemunhos nós temos visto de curas e milagres? Testemunhos milagrosos, não é testemunho pequeno não, é testemunho grande, de Deus trazendo curas assim, grandiosas. Então se você precisa de um milagre, esteja conectado conosco todos os dias, de domingo a domingo, das 9 às 23, pelo aplicativo Zoom. Entra lá, coloque seu pedido de oração e você vai ver Deus agindo. Querido, todos os dias testemunhos poderosos. Amanhã nós teremos a nossa live, o Setembro Amarelo, vale a pena viver. Nós temos falado todas as segundas-feiras ao meio-dia no nosso perfil do Instagram, @ Renovada Cantareira. Diga, Renovada Cantareira. Nós falamos semana passada sobre depressão e suicídio na adolescência, e amanhã nós vamos receber a psicopedagoga Laísa Maiorano, é isso? Laísa Maiorano, ela trabalha exclusivamente com crianças, então nós vamos falar sobre depressão e suicídio na infância. Pastor, mas isso existe?
Não perca a live de amanhã, porque você vai se surpreender. Se você conhece pessoas que são mães, pais de crianças, é muito importante que ela assista. E se você não assistiu nenhuma das outras lives, você pode assistir pelo YouTube ou ouvir o podcast nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, para participar conosco. Então amanhã, meio-dia, eu quero ver você conectadinho lá com a gente. A Adriana vai estar conduzindo o bate-papo. E quinta online, o apóstolo Géser vai estar ministrando na quinta online. Não é uma mensagem que a gente pegou da internet e vai passar, não. Ele vai gravar e vai estar ministrando exclusivamente para a nossa igreja aqui na Serra da Cantareira, quinta, 20 horas, em youtube.com/Renovada Cantareira. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é chique, hein? Essa igreja é chique, hein? Deus te trouxe aqui por um motivo, fala para ele, porque você é chique. Deus não traz gente chique, traz você para uma igreja chique sem ser chique, entendeu? Não entende? E eu queria chamar aqui a Vera e a Andréia. A Vera faz aniversário terça-feira e a Andréia faz aniversário amanhã. Vem cá, Verinha, Andréia, fica de pé. A nossa amazona. Pode subir, Verinha. E a nossa mestre em finanças. Quero que você estenda a sua mão. Você que está em casa também, nós já estamos encerrando o nosso culto. Quero dizer para você, Vera, para você, Andréia, vocês são um presente de Deus para a nossa vida. O aniversário é de vocês, mas o presente é nosso. Isso é clichê, mas é legal falar isso, né? Mas o presente é nosso. Vera, Deus trouxe você para cá para nos abençoar. Deia, Deus trouxe o Alvinho para cá, tô brincando, Deus trouxe você para cá para nos abençoar. Nós somos tão abençoados com a sua família e nós amamos vocês. Você pode estender a sua mão direita, vamos orar e abençoá-las. Pai, muito obrigado pela vida da Andréia, pela vida, Senhor amado, da Vera. São mulheres tão valorosas, ajudadoras, mulheres que servem com interesse de coração. Elas esta semana iniciam um novo ciclo na vida delas, um novo tempo, e que esse ano que se inicia seja de paz, alegria, amor, mas principalmente de avivamento pessoal, de derramar do Teu Espírito Santo. Levanta as Tuas filhas como profetas neste lugar. Nós como igreja declaramos a nossa aliança de fé e de amor e as abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Deus abençoe. Levante a sua mão aos céus. Pai, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado pela alegria que nos envolve, pela Tua igreja que nos sustenta, obrigado pela semana de bênção e de milagre que está à nossa frente, que cada vida que está aqui conosco possa ser abençoada. Abençoa as nossas células, as nossas agendas, entregamos tudo ao Senhor. Obrigado por sermos uma família tão especial, oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você que está na sua casa, Deus te abençoe, te amamos em nome de Jesus. E você que está aqui, sem abraços, mas dá um toquinho, um high five, aí depois você passa álcool em gel na mão. Deus